Glória a Jesus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Eu confesso para a igreja que Deus me surpreendeu, porque eu preparei uma mensagem em casa e chegando aqui, no meio dos louvores aí, Deus trocou a mensagem, né? E não é como a gente quer, é como Deus quer. Se Ele quer falar de uma forma diferente, quem somos nós para ir contra a vontade do Senhor, né? E a palavra a qual o Senhor me deu se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja Deus. E ali, durante o louvor, eu questionando com Deus, falei: Senhor, mas eu nem li, Senhor, esse texto, Pai. E eu falando com Deus, mas eu nem li, eu preparei outra mensagem em casa, mas Deus falando comigo que era essa a mensagem. Então eu falei: Senhor, se essa é a tua vontade, amém. Eis-me aqui. Eu sou inteiramente dependente de ti. Deu ali também rapidinho, mas quem vai trazer aqui a explicação aqui é o Espírito Santo de Deus para mim e a tua vida. Amém, igreja? Amém. Mateus capítulo 14. Louvado seja Deus. Vamos ler um pouquinho do versículo 13 e depois um pouquinho mais adiante. O versículo 13 tem o título: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E diz assim o versículo 13: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu a grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Louvado seja Deus. O versículo, aleluia, 17 diz assim: Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-vos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Louvado seja Deus. E comera todos e saciara, e levantara dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. No versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Sente glorificando e exaltando o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, a Bíblia diz que Jesus, ele recebe uma má notícia sobre a morte de João. E quando Jesus recebe a notícia da morte de João, Jesus, ele procura se isolar e ficar a sós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, aleluia, a multidão, sabendo que Jesus estava indo, aleluia, com seu discípulo no barco para um lugar deserto, a multidão segue a Jesus a pé. E ali Jesus, vendo toda aquela multidão, Jesus se enche de compaixão
crente. Louvado seja Deus. Esse negócio de achar que vai se tornar um cristão para ficar rico, vai encher o posto de dinheiro, isso aí é enganação do diabo. Ei, como já foi dito aqui, ser crente, louvado seja Deus, não é conforto, é confronto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pense que ser cristão, eu vou para a igreja, eu vou ser crente porque a minha vida vai ser um mar de rosa. Não, ei, a rosa também tem os seus espinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Há momentos, igreja, que nós precisamos de declarações. Mas preste atenção, é ações de pessoas, de seres humanos como nós, mas não sem a presença do Senhor. Porque quando nós ficamos ações somente com o Senhor, nós aprendemos a ter mais intimidade com Ele, aprendemos a ter mais um particular com Ele, aprendemos a buscar mais a Sua presença, aprendemos a confiar no Senhor, aprendemos que nós somos dependentes de Cristo e não do homem, não de
dando teu alimento. Com esse alimento, Ele está renovando as suas forças. Ele está renovando a tua fé. Ele está te sustentando. Essa prova não é para te matar. Ei, deserto é escola do Senhor. Deserto não é para matar crente. Deserto é onde o crente aprende. É onde o crente amadurece. Aonde o crente tem a fé e o caráter moldado. Cara, deserto não é para matar crente, mas é a escola do Senhor. Ei, você pode dizer assim, mas Deus, por que eu estou nesse deserto e o Senhor não fala nada comigo? A resposta vem para ti nessa noite. Quando o aluno está na sala de aula fazendo prova, o professor não fala nada. Ele só observa. Está entendendo? Aleluia, louvado seja Deus. Você não pode chegar na hora da prova e perguntar, professor, me explica isso aqui. Ele não pode te explicar. Porque você está fazendo uma prova. Não é uma atividade qualquer, é uma prova para você ser aprovado. É uma prova a qual está testando os seus conhecimentos. Então o professor não pode te ensinar naquele momento. Ele não pode falar nada. Ele naquele momento apenas te observa. Está entendendo? Assim é você quando está na escola do Senhor. Se Deus está no silêncio contigo, não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele te esqueceu, não é porque Ele não está vendo o meu sofrimento, não é porque Ele não se importa com você, não é porque Ele não está contigo, mas é porque Ele está te provando para você ser aprovado, para no final dessa situação Ele te dar a vitória e te mostrar que tudo tem um propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa linda que eu sempre fico emocionada nessa história? É que a Bíblia diz que Jesus entrou num barco com seus discípulos e foi para um lugar deserto. Mas o povo foi a pé até Jesus. Sabe lá quantos quilômetros? A Bíblia não diz, mas sabe lá quantos quilômetros de distância que aquele povo andou a pé? Sabe lá como estava o sol escaldante naquela época? Sabe lá, olha como aquele povo saiu de suas casas, se já tinha se alimentado ou não, se estava bem ou não. A Bíblia diz que Jesus curou os seus enfermos, ou seja, de enfermo no meio da multidão, mas mesmo enfermos, eles foram a pé até Jesus. Louvado seja Deus. Mas hoje em dia, sabe o que a gente está vendo por aí? É muito crente Nutella, não pode atravessar a rua para ir na igreja. Ah, mas a igreja é longe. Ah, mas está chovendo, não vou para a igreja. Ah, mas eu não estou muito bem, não vou para a igreja. Ah, mas eu estou com a mãozinha assim, não vou para a igreja. Ah, mas eu estou cansado, não vou para a igreja. Porque a desculpa é motivo para não ir para a igreja. Meu Deus. Deus, tu és fiel. Mas o povo andou a pé, aleluia, a pé, pelo sol escaldante até o deserto para encontrar com Jesus. Sabe o que é isso? Fome, sede, de busca a presença de Deus. Fome, sede de justiça. Fome, sede da palavra de Deus. Fome, sede, aleluia, da presença de Deus. Ei, nós temos que clamar a Deus e pedir, Senhor, me dá fome e sede da tua justiça. Me dá fome e sede da tua presença. Abraço e abraço. É tempo de voltar
pessoas. Algum tempo atrás, quando eu estava distante do Senhor, 18 anos mais ou menos, eu falava: Senhor, eu tenho muita vontade de voltar a ser cristã. Porque a igreja, eu nasci no berço evangélico, mas com meus 9 anos de idade eu comecei a beber, virei alcoólatra até os 16 anos de idade. Mas mesmo assim o fogo de Deus ardia dentro de mim. Mesmo eu afastada, mesmo eu bebendo, mesmo eu fumando, mesmo
isso é você permanecer fiel ao Senhor, independente da circunstância. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará, igreja. E eu falei, Senhor, eu tenho vontade de ser dizimista, mas eu não tinha um centavo para dar dízimo. Aí sabe quando começou? Deus permitiu eu ter a nossa família. Lá naquela época eu ganhava R$65. Os R$60 eu dava no aluguel, que era tudo que eu tinha. E sobrava só os R$5. Eu falava, Senhor, não é o dízimo certo, mas é tudo que eu tenho. Mas eu vou dar como dízimo, porque eu sei que o Senhor vai multiplicar. Louvado seja Deus. E comecei a dar aqueles R$5. Louvado seja Deus, mas eu dava com vergonha, igreja. Eu colocava no envelope com vergonha. Eu falava, meu Deus, antes que o pastor vê esse dízimo, só R$5. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha o que Jesus fez. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 10 a 15 mil pessoas. Está entendendo? O pouco com Deus é muito. Quem sabe você tem dito, Senhor, o meu dinheiro é pouquinho, o meu dízimo é muito pouco. Mas Deus está falando aí, não importa a quantidade que dinheiro que me manda, não importa o tantinho do teu dízimo, mas seja fiel no pouco,
e fossem para outra margem. Sabe o que Jesus está falando comigo e contigo? É filho, é filha, há momentos que eu não vou te dar uma opção, mas uma ordem. E a ordem para ti nesta noite é: não pare, não estacione, não volte para trás, continua, permaneça, marche, continue na seara, trabalha e eu trabalho por ti. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o gigante, não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade que você tem enfrentado, mas olha para o Senhor teu Deus, que está contigo a todo momento. Olhe para Jesus, olha para quem está te ordenando, siga em frente. A ordem é para marchar e não para recuar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos eles poderiam questionar, poderiam até perguntar ao Senhor: mas por que tu não vai? Ah, mas tu não vai, então eu também não vou. Mas eles não perguntaram nada, eles não questionaram nada, simplesmente obedeceram a ordem do Senhor, entraram no barco e eles foram. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que a quarta vigília da noite, ou seja, pela madrugada, já estou encerrando, igreja, pela madrugada, aleluia, louvado seja Deus, o vento estava soprando ao contrário, o discípulo estava enfrentando um grande vento, uma grande tempestade, aleluia. Aí Jesus vai de encontro a eles, andando sobre as águas. Louvado seja Deus. Entenda, quando Jesus te dá uma ordem e você obedece, ainda que o vento sopre contrário, ainda que você enfrente a tempestade, não se preocupe, porque o seu barco não vai naufragar. Jesus vinha sobre as águas até o encontro para acalmar o vento e a tempestade na tua vida. Então somente obedeça, aleluia. Mas preste atenção de uma coisa: a Bíblia diz que quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos começaram a ficar com medo, entraram em pânico, eles começaram a gritar: é um fantasma. Aí Jesus disse: não temas, sou eu. Ei, há ventos e tempestade que Jesus permite em nossas vidas, com o propósito de Ele manifestar a sua glória a mim e a você. Se você está passando por um vento, está passando por uma tempestade, continue fiel, continue obedecendo, continue fazendo a obra do Senhor, porque este vento tem propósito, essa tempestade tem propósito. Deus irá te para manifestar a sua glória. A Bíblia diz que Pedro, um dos discípulos, um dos 12 discípulos, com ousadia, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Não é que